Já tá na hora já? Já tô assistindo? Gente, que felicidade. Chegou a hora, galera. Quarta-feira, eu fico ansioso semana toda para chegar o momento do nosso X da Atualidade, o programa mais vibrante, criativo, irreverente e sensacional da internet, não é porque a gente faz, é porque ele é isso mesmo de fato. E hoje, né, vamos em mais um assunto, né, pessoal, que vai permear com certeza suas provas ou que vai acrescentar seu conhecimento, né, que vai servir como base de debate, que é o surgimento do maior bloco econômico do mundo, o nosso poderoso TAFTA, né, gente? Aquele bloco que veio para arrasar as estruturas internacionais e que tem muito a ver com aquilo que chamam hoje em dia de Guerra Fria 2.0, né, gente? Que é um tema ainda, um termo ainda um pouco, né, discutível, mas que mostra um pouco essa questão bipolar, né, que vem se desenhando no mundo a partir de hoje. Primeiramente, pessoal, o que é esse tal de TAFTA, né? Eu conheço o NAFTA, professor. Você está escrevendo errado? Não, gente. Não tem nada errado, não. É TAFTA mesmo, né? É o Transatlantic Free Trade Agreement. Que isso, hein? Gente, é o Acordo de Livre Comércio Transatlântico. Também pode ser chamado de TTIP, né? Transatlantic Trade Investment Partnership, né? Que seria ter um nome mais adequado, a gente vai ver daqui a pouquinho por quê, né? Que seria a Parceria Transatlântica de Comércio e Investimentos. A gente vai perceber que existe um caráter altamente especulativo e financeiro nesse tipo de bloco, como a gente vai falar em seguida. Mas primeiro vamos apresentar para você o que seria, né, em números, esse TAFTA, né? Galera, aqui vamos perceber o seguinte. Primeiramente, o TAFTA hoje, da maneira como ele é costurado, ele ainda é desenhado entre Estados Unidos e União Europeia. Mas se a gente for jogar para uma abrangência do NAFTA, já que o México e o Canadá também vão ser convidados para participar dessa associação, entendendo, né, como o NAFTA nos Estados Unidos, na América do Norte, funciona, isso é provável, né, que os seus companheiros comerciais também entrem nessa jogada, né, nessa grande reunião. A gente pega o PIB do NAFTA com o Canadá com 1,7 trilhão de dólares, os Estados Unidos, né, com 17 trilhões aproximadamente de dólares nesse ano de 2014, México com 1,2 trilhão de dólares, né, totalizando aí 19,9, vamos arredondar para 20 trilhões de dólares, né, um PIB absurdamente elevado, né? A área territorial corresponde a 21,5 milhões de quilômetros quadrados, lembrando, né, que tem o Canadá e Estados Unidos, são dois países que passam de 9 milhões de quilômetros quadrados, países gigantescos, né? Uma população de 472 milhões de habitantes, com um PIB per capita de 42 mil dólares por ano por pessoa e um IDH de 0,868, né, que é considerado IDH elevado, né, pessoal? A União Europeia, gente, já é um bloco econômico, né, com os seus 28 membros, né, pode chegar a 29 com a adesão oficial da Ucrânia, tem aí 18,5 trilhões de dólares de PIB, né? Com uma área territorial mais modesta, 4,38 milhões de quilômetros quadrados, e uma população de 505 milhões de pessoas, né? Lembrando que o PIB per capita é de 36 mil dólares, né? Abaixo, portanto, do NAFTA, e o IDH, esse mais alto, 0,878. Ou seja, você uniria essas duas forças, né, e teria aí, né, cerca de 50% do PIB mundial, né, concentrado nessas duas potências que se integrariam, né, totalizando cerca de 38,4 trilhões de dólares, com uma população de 976 milhões de pessoas, ou seja, menos de 1/7 da população mundial, reunindo 50% do PIB global, o que mostra, né, já o traço de desigualdade. Então, você percebe que essa relação, né, econômica e geopolítica, né, tende a criar um bloco ocidental mais forte. Peraí, é a primeira vez que você vê isso? Não. Na Guerra Fria você já tinha a OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que também era uma espécie de clube dos países capitalistas, né? E do outro lado nós sabemos que existia a Comecon dos países socialistas. Não estou querendo aqui dizer que a Guerra Fria original voltou, mas de certa maneira percebemos, né, uma reterritorialização mundial, duas metades da laranja se organizando e se aproximando. Mas a gente vai falar isso mais adiante nesse vídeo. Pessoal, agora que a gente só observar a quantas andam essas negociações, né? Essas negociações para a formação desse TAFTA, né? Para a gente entender um pouquinho melhor.
Essas negociações elas começam em julho de 2013, né? Bem às escondidas, né, pessoal? Até um processo que vem sendo criticado na formação do TAFTA, né? Que é a obscuridade nessas intermediações, né? Para você ter uma ideia, de 16 a 20 de dezembro de 2013 já estava acontecendo a terceira rodada de negociações do TAFTA, né? Ou seja, né, a coisa já estava evoluindo, né? E publicamente não havia muita divulgação, né? A Comissão Europeia, que é o órgão administrativo do bloco, justamente, né, juntamente com alguns representantes do governo americano, né, negociando ali às escuras, né? E esse processo sendo levado mais à tona, né, mais às claras, no processo de eleições europeias, né? Lembra que na União Europeia a população vota, né, para os seus representantes no Parlamento Europeu, que ocorreu entre 22 e 25 de maio de 2014. E aí a coisa acabou ganhando as ruas, muita oposição, como a gente vai ver adiante, né? Uma série de manifestações contrárias à criação do TAFTA, né? E o bloco ganhando de vez os noticiários, né? Mas ainda de forma bem pontual, nada muito abrangente, né? Existe uma previsão que o bloco seja concluído, né, as negociações e a integração, até o final de 2015. Mas nós sabemos que essas datas elas são móveis, né? Mas pelo menos dentro do cronograma é o que se estima, né? E a previsão econômica mais impactante seria num prazo de 15 anos, ou seja, mais ou menos até 2030, a renda familiar europeia e americana tem um acréscimo de 545 euros por família, né? Então você vê que não é um vulto, né, tão significativo. Tanto que os Estados Unidos e a União Europeia, eles acreditam, né, eles creem que vai haver um aumento anual de 0,05% nos seus PIBs, o que equivale mais ou menos a 100 bilhões de dólares por ano. Então é uma questão que acaba suscitando uma dúvida, né? Se não é um bloco que vai gerar um crescimento tão expressivo dessas duas economias, por que ele está sendo levado adiante, né? Quais são as justificativas para travar um plano tão ousado de integração? Então, quais seriam esses interesses, pessoal? Os interesses, né, que vão ser objetivados pelos Estados Unidos e pela União Europeia para a formação do TAFTA. Bom, o primeiro é a criação de normas convergentes. Como assim? Normas que sejam similares, né, nos dois lados da moeda e que possam, obviamente, favorecer a quem? A população? Claro que não, né, gente? Favorecer as grandes corporações, que são as grandes beneficiadas nessa interconexão. Normas que vão convergir, que vão falar uma mesma língua no campo social, tecnológico, de segurança, medicina, justiça, comércio, leis trabalhistas, finanças, educação e dados digitais. Só isso, né, gente? É óbvio que isso vai ser um problema. Por quê? Se pensarmos que a Europa, né, que é tida ainda como reduto do bem-estar social, onde existem leis sociais trabalhistas muito mais humanas, onde as pessoas ainda trabalham menos, onde vivem melhor, onde desfrutam mais de tempo livre, versus um país como os Estados Unidos, que prega o sistema neoliberal, né, a austeridade fiscal a todo custo, mesmo com a depreciação do capital humano, né, que prega, né, o desnível social como meio, né, de enriquecimento, de fortalecimento da sociedade. Isso é muito problemático e perigoso, principalmente para a União Europeia, que tem mais a perder nessa questão. A redução no rigor, né, em relação à oposição à emissão de gases, né, principalmente os gases derivados do carbono, né, gente? Isso aí é um objetivo, né, flexibilizar as leis ambientais, né, que sejam contrárias à emissão de CO e CO2, agradam diretamente a indústria aérea estadunidense, as empresas, as companhias aéreas, né, a produção de aeronaves. Os Estados Unidos fazem lobby internamente em relação a essa questão e vão fazer lobby em relação a isso no TAFTA, né? Então é uma questão que também pode agravar, né, o aquecimento global, né, e a emissão de poluentes. A redução contra regras de controle financeiro. Lembra que eu falei lá no início que o nome TTIP talvez fosse mais apropriado, né? A ideia, né, dos investidores, né, das políticas financeiras. Isso é um elemento central do TAFTA, né? Essas regras de controle financeiro elas foram mais rigorosas, né, foram mais elevadas durante a crise de 2008 nos Estados Unidos e a de 2009, né, que se iniciou na União Europeia. Então, reduzir essas barreiras é claro que vai favorecer a especulação financeira.
e pensando em economias ainda muito fragilizadas, né, como economias dos pigs, né, dos stupids, né, se você tem dúvida nesses termos, volta nas aulas anteriores do X da Atualidade que a gente fala sobre isso, eu e o Zé Bonner. A gente percebe que nesses países a possibilidade de ataques especulativos é enorme, porque são países que têm altíssimas dívidas públicas. Você pode ter a compra de títulos dessas dívidas como meio, né, de entrar capital nessas economias e, por outro lado, né, você pode acentuar possíveis ataques, né, que vão favorecer um pequeno grupo de investidores financeiros riquíssimos e que podem agravar um cenário econômico, né, em milhões de lares, né, em milhões de famílias. Então é uma questão, né, que é bastante polêmica e controversa dentro do TAFTA. Há uma ameaça direta sobre preços de medicamentos que podem aumentar absurdamente. Lembre que países como a Inglaterra controlam preços de medicamentos, subsidiam os valores dos medicamentos para a sua sociedade. Padrões de segurança alimentar, né, como questões ligadas ao uso, né, de OGMs, né, sementes transgênicas, isso pode ser um problema grave. E a livre comunicação. Sabemos que os Estados Unidos são adeptos do controle informacional, uso de espionagem, uso da CIA, da NSA como meios ali de intervenção. Isso não é teoria da conspiração não, né, pessoal? O Edward Snowden mesmo há bem pouco tempo vazou essas informações e por isso está exilado lá na Rússia, né, sem poder se locomover, né? E também há uma possível invasão do xisto bituminoso, principalmente o gás de xisto, né, o shale gas, dos Estados Unidos na União Europeia, né? Porque os Estados Unidos agora estão sendo tratados como um grande paraíso do xisto, têm usado o xisto sistematicamente na sua energia, já corresponde por 20% da matriz energética americana, então isso pode ainda agravar a questão ambiental, né? Com o aumento do uso de energias fósseis. Galera, aí aqui agora a gente entender, né, as críticas que são feitas a respeito do TAFTA, né? Também chamadas de vícios, né, pela mídia europeia, onde você tem as legislações podendo ser guiadas pelas corporações e a obscuridade, né, na qual essas negociações estão sendo envolvidas, né? Então, esses são os dois pontos que acabam sendo bastante críticos, né? E a França, né, obviamente, é um país que tem uma tradição crítica fantástica, né, de lutas sociais, de transformações sociais, ela vai ser o centro das críticas, né, ao TAFTA, inclusive já tendo se mobilizado na campanha não ao TAFTA. Então, enquanto nós brasileiros, né, estamos preocupados com as posições dos nossos times no Campeonato Brasileiro e nem sequer sabemos o que é o TAFTA, o francês já está nas ruas lutando pela não existência desse gigantesco bloco que vai abraçar quase metade da economia mundial, né? Aqui você teve uma declaração do Yannick Jadot, né, que é um político francês ligado à frente ecologista, né? E ele fala na possibilidade do fim do projeto europeu, né? O projeto de bem-estar social, de qualidade de vida, de legislações sociais mais justas para as pessoas. Isso pode ser posto, né, a perder com a criação de um bloco que tende a diluir, né, essas legislações a partir do domínio das corporações, né? A coisa é tão forte nessa oposição dentro da França que até a ultradireita, representada pela Frente Nacional, né, do Jean-Marie Le Pen, né, da Marine Le Pen, que é uma família com declarações polêmicas, racistas, e a frente de extrema esquerda, né, existente na França, mesmo essas duas que se digladiam, né, que se confrontam o tempo todo na política francesa, eles estão unidos na ideia de que o projeto do TAFTA, segundo a declaração deles, era um projeto liberal, antidemocrático, né, antissocial e que pode promover perdas absurdas para a qualidade de vida das populações na França e na Europa de uma maneira geral, né? A grande polêmica, né, que envolve o TAFTA é a criação do ISDS, né, que é o Investor State Dispute Settlement, né? Traduzindo, né, seria um órgão que realizaria uma disputa, um acordo de disputas entre o Estado e o investidor. Como assim? Você tem uma empresa e se o Estado tomar uma decisão que prejudique sua empresa de alguma forma, você pode processar o Estado. Ah, peraí. O Estado é que define as regras de uma sociedade. Ele que é o gestor, ele que é o árbitro. Você atua no país dele se ele quiser. Não. Se houver a criação desse órgão, ele vai poder processar o Estado caso ele se sinta prejudicado. E o pior, um órgão como esse já existe, ligado ao Banco Mundial, né? Que é o tal do ICSD, que é um órgão que hoje já conseguiu proezas como a empresa de cigarros Philip Morris já conseguiu multar o Uruguai e a Austrália
por terem realizado campanhas anti-tabagistas, que levaram a prejuízo dos cigarros, que nós sabemos é uma droga que causa, né, malefícios terríveis para a saúde. Mas eles conseguiram levar adiante um processo contra os estados do Uruguai e da Austrália. A Occidental Petroleum, que é uma empresa, né, também americana, ela conseguiu processar o Equador por supostamente ter dificultado suas ações no país em 2 bilhões de dólares. Olha só que absurdo. Então, se a empresa foi prejudicada, ela vai lá e multa o Estado por não querer tomar a decisão em benefício do Estado. Ou seja, é a lógica de que as corporações querem modificar verdadeiramente as legislações, né, as regras do jogo. Então você percebe que isso é uma situação muito complicada e dentro disso quem já começa a sair pela tangente? Obviamente a amada do Zé Bonner, né, Angela Merkel, com a poderosa Alemanha, que é a maior economia europeia, hoje já começa a sair pela tangente e dar a mãozinha por baixo da mesa para quem, pessoal? Isso mesmo, para os BRICS, né? Uma aula que você já assistiu aqui no X da Atualidade, se não assistiu, assista de novo, riquíssimo, explicando quais são as novidades acerca desse grupo que hoje se torna cada vez mais um bloco econômico e a poderosa Alemanha podendo romper com um bloco, né, ocidental capitalista liderado pelos Estados Unidos e dando as mãos para um outro bloco também capitalista, porém de participação de países emergentes. Esse é o grande medo de Barack Hussein Obama. Esse é um temor que foi, inclusive, comprovado pelas escutas que a NSA, a Agência de Segurança Estadunidense, implantou no gabinete da Angela Merkel, né, que foram denunciados também pelo Edward Snowden no Wikileaks, né? E aí você percebe que existe hoje, né, pessoal, a formação aí de 2 blocos em oposição, em antagonismo. Guerra Fria 2.0? Não sei, mas as tensões no leste europeu em relação à Ucrânia, as tensões na faixa de Gaza em relação a Israel e as negociações econômicas que envolvem União Europeia, BRICS e Estados Unidos, elas têm mais em comum do que pode supor a nossa van filosofia, né? Parafraseando o poeta. Então é uma questão para a gente ficar atento e em aulas futuras a gente vai voltar e com certeza abordando essa temática muito rica, muito ampla e que vai informar você com toda a qualidade. Espero que você tenha gostado. Fique sempre com a gente às quarta-feiras no X da Atualidade, o melhor programa de atualidade da internet. Valeu, galera. Um forte abraço.